E aí, galera da Vetted? Aqui é o Patrick da Vetted. Hoje, vamos conversar sobre isso. Então, antes de chegarmos aos seus vídeos, vamos só concluir sobre a divulgação, ok? Eu costumo não confiar em ninguém que venha da inteligência militar, inteligência naval, inteligência da Força Aérea, pré-aprovados pelo Pentágono. Estes parecem-me porta-vozes, não denunciantes. Pelo que entendi, o Dr. Stephen Greer, o defensor de longa data da divulgação e um sujeito que basicamente liderou o projeto Divulgação, que remonta a 20, 25, 30 anos, ele falou sobre um tenente-coronel ou um lieutenant colonel, como chamamos na parte estranha do mundo da base aérea de Edwards, que supostamente trabalhou com ARVs, veículos de reprodução alienígena. Bem, recentemente tivemos um tenente-coronel que se apresentou, que era o responsável por treinar e gerenciar os pilotos na base aérea de Edwards, remontando aos anteriores que pilotavam os OVNIs feitos pelo homem. E ele já compareceu, eu já o levei ao Senado, para as comissões de inteligência e serviços armados, para que ele pudesse compartilhar informações. Ele está disposto e quer testemunhar abertamente. Certo, Vetters, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda aos vídeos. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de se inscrever. Certo, Vetters, então sobre o que é o vídeo de hoje? Bem, é sobre supostamente alguns denunciantes que estão se apresentando, talvez o mesmo de quem diferentes pessoas estão falando, não há como saber ao certo, mas supostamente um denunciante que é mais crível do que qualquer outro denunciante que se apresentou com potenciais laços diretos com o programa OVNI Legado, pode estar se apresentando. Então, envolve Eric Burleson, Stephen Greer, Ross Coulthard, David Grush e muitos outros se aprofundarão no assunto. E eu também tenho um vídeo de OVNI incrível para mostrar a todos vocês, então fiquem ligados até o final. E alguns comentários muito relevantes de AJ do The Y-Files, que tem um podcast completamente novo chamado The Basement. É absolutamente incrível, eles acabaram de lançar o primeiro episódio com Mike Barra. E então eu separei alguns trechos disso para mostrar a vocês, porque é super relevante para o que vamos discutir neste vídeo. Vamos falar sobre ARVs também, veículos de reprodução alienígena. Então temos muito a cobrir. Vamos começar? O deputado Eric Burleson afirmou recentemente numa entrevista que surgirá um novo e importante denunciante, apresentando conhecimento em primeira mão, possivelmente oriundo do programa Legado, e que poderá ser o mais credível até o momento. O Ross tem alguma informação sobre este novo denunciante? Olha, eu não tenho certeza de qual denunciante Eric Burleson está se referindo especificamente, porque na verdade eu conheço vários. Sim, eu sei que é um momento frustrante agora. Eu sei que não há muito acontecendo publicamente sobre a questão dos UAPs, que parece que o Congresso se dobrou e deixou o Pentágono fazer carinho na barriga como cachorrinhos dóceis. Mas a realidade é que nos bastidores há pessoas boas no Congresso que estão fazendo perguntas difíceis e há denunciantes se apresentando. Fui responsável por encaminhar alguns deles. Então, não tenho certeza absoluta de a qual pessoa Eric Burleson está se referindo, mas numa entrevista de dezembro de 2025 com o nosso amigo e colega Matt Laszlo, que administra o excelente site Ask a Poll, onde ele aborda políticos dentro e nos arredores do Congresso, Burleson declarou, e cito, existe uma pessoa, um novo denunciante sobre quem eles já têm uma pista. Acredito que ele se refere ao comitê de supervisão, que talvez venha a público. E, pelo que compreendi, ele descreveu essa evidência como algo que está se construindo. A evidência deste denunciante se baseia em provas que vieram de David Grush, e ele enfatizou a importância de deixar as testemunhas à vontade para os briefings SIF, que são reuniões informativas dentro de uma instalação segura e fechada, ou audiências em potencial, talvez até mesmo testemunhos públicos, e não sabemos mais do que isso. Então, novamente, isso é muito interessante, não é? Primeiro de tudo, Ross diz que tem conversado com outros denunciantes que ele encaminhou. Aparentemente, existem todos esses denunciantes, por aí, e quase parece que eles só trazem à tona alguns a cada ano, não é? É só para nos manter seguindo em frente aqui, certo? Porque você não quer simplesmente expor todo mundo, embora essa fosse a melhor coisa a fazer, na minha opinião. Mas é tipo, todo ano, sabe? Entende o que eu quero dizer? Todo ano isso acontece, na mesma
mesma época, em janeiro, e recebemos essas promessas de denunciantes que vão surgir. Não sei, é muito interessante. Esse tipo de coisa que eu gosto de chamar de divulgação em migalhas. Mas, de qualquer forma, a Ross não tem certeza exatamente de quem o representante Eric Burleson está falando. E é interessante que ele diga que esse denunciante está se baseando no que David Grush havia revelado e dito, certo? Então, olha só, eu fui tentar encontrar essa entrevista onde talvez o Eric Burleson tivesse dado mais detalhes. Agora, ele cita uma entrevista da UAP, uma entrevista da Ascapol UAP que eu definitivamente cobri antes. E eu tenho o clipe pra você, mas Eric Burleson não diz nada parecido com o que Ross Coulthard está dizendo. Então é quase como se Ross tivesse outras informações, certo, que ainda não tinham sido discutidas. Então, vamos dar uma olhada e depois explico. Agora, estamos focados em conseguir algumas pessoas, sabe, em uma CIF que talvez se sintam à vontade para conversar, que não são as pessoas habituais, que não se sentiriam confortáveis neste momento para se expor publicamente. Há uma pessoa que é um novo denunciante sobre quem temos uma indicação e que pode vir a público. E então nós consideramos isso. Mas espera aí, você queria que ele estivesse num bot primeiramente? A não ser que ele já esteja se sentindo bem à vontade. Confortáveis. Sim. Então, dá pra ver bem ali, quer dizer, o Eric Burleson, tipo assim... Honestamente, parece que ele nem quer conversar com o Matt Lazo quando você escuta o resto daquela pequena entrevista que é tipo, são só uns 2 minutos. E eu achei isso algo bem interessante. Bem, então, há este novo denunciante, certo? Que pode aparecer e eu não sei de onde vem esta informação do programa Legado, não é? E essencialmente eles só querem colocá-lo numa skiff, não é? E fazê-lo falar sobre isso. Olha, eu já ouvi algumas teorias bem diferentes sobre isso, né? Tipo, eles tentam colocar os denunciantes em bots para que possam, então, classificar tudo o que eles acabaram de dizer, seja aquilo verdade ou não. E aí eles ficam meio que presos, né? E eu não sei, me diga o que você pensa sobre isso. Isso é possível, mas também é tipo, ei, precisamos te colocar num esquife para que você revele essas coisas secretas. Mas também há o argumento que ouvi de que, bem, se são operações ilegais, sejam NDAs ou o que for, não importa, certo? Eles podem dizer estas coisas ao Congresso sem ir a uma sala segura, é-lhes permitido por lei. Então, eu realmente não sei. Mais uma vez, é apenas uma teia de aranha, né? Então, Eric Burleson de fato fez essa declaração há pouco tempo, em uma outra entrevista que ele deu também. Eu tenho um denunciante agora que veio ao meu escritório e tivemos um briefing desclassificado, ou não sei, num nível não classificado, mas há muito que não consigo obter dele, ou que ele estaria disposto a me dar se pudéssemos estar num ambiente seguro e nós tivéssemos aprovação ou autorização para o fazer. E, no entanto, eu tenho que me desdobrar e fazer um grande esforço. E a esta altura, não consegui colocá-lo num bot para que ele tivesse esse nível de instrução. Portanto, é algo extremamente frustrante. Certo. De novo, nunca se sabe de qual denunciante eles estão falando e quem está se apresentando e qual é a definição de denunciante agora. Eu sinto que o termo denunciante acabou de... A conotação meio que perdeu sua força, certo? É tipo, mais um whistleblower aparecendo, certo? É tipo, teve esse whistleblower da Tulsi Gabbard que apareceu recentemente. Isso foi notícia em todo lugar. Todos falavam de segurança nacional e tal. Entende o que eu digo? Supostamente, essa história dos OVNIs é algo muito maior do que tudo o que já vimos. Mas quando um denunciante se apresenta, nada de fato acontece, não é? Então, mais uma vez, muito interessante. Mas, de qualquer forma, deixem-me saber o que pensam nos comentários. Agora, vamos para a segunda parte deste clipe, onde Ross aborda o denunciante de Stephen Greer. E este é o mesmo de quem, Eric Burleson está a falar. A única outra pessoa que realmente falou publicamente sobre um potencial novo denunciante, o que eu entendo é que o Dr. Stephen Greer, o defensor de longa data da divulgação e um sujeito que basicamente liderou o projeto de divulgação que remonta a 20, 25, 30 anos, ele falou sobre um tenente-coronel, ou um tenente-coronel, como chamamos na parte estranha do mundo, da base aérea de Edwards, que supostamente trabalhou com ARVs, veículos de reprodução alienígena. Bem, essa pessoa ainda não apareceu, espero que seja verdade e talvez seja de quem Eric Burleson está falando. Mas, fora isso, eu
Olha, estou ciente de que há indivíduos se apresentando. Francamente, serei honesto com você, eu não sei o que diabos o Comitê de Serviços Armados do Senado ou o Comitê de Inteligência do Senado estão fazendo com as listas de testemunhas que foram dadas, mas eles não parecem estar fazendo muito. Eles estão sendo paralisados pela liderança do presidente do comitê? Temo que sim. Certo. Então, foi meio difícil de achar, mas eu achei este clipe do Steven Greer numa live falando sobre este denunciante específico que o Steven Greer está falando. Quer dizer, tinha literalmente umas 200 visualizações no YouTube. Olha, isso foi realmente muito difícil de encontrar. E ele de fato fala sobre isso, não é? E o Steven Greer também vai trazer à tona os ARVs. E isso é algo bastante interessante. Não sei se este é o mesmo denunciante, mas eu suponho que sim. Eu não sei. Vamos dar uma olhada no vídeo. Recentemente tivemos um tenente-coronel que se apresentou, que era o responsável por treinar e gerenciar os pilotos na base aérea de Edwards, referindo-se aos anteriores que voavam os OVNIs feitos pelo homem. E ele já foi. Eu já o levei ao Senado, à Comissão de Inteligência e Forças Armadas, para que pudesse compartilhar informações. Ele está disposto e tem o desejo de testemunhar abertamente perante a Comissão de Supervisão da Câmara, mas não obtive resposta dos principais membros desse comitê, como a senhora Luna, Burchett e outros, mas estamos esperando que eles façam isso. Ele quer fazer isso. Ele deixou a Força Aérea em 2009, mas foi iniciado num nível muito, muito alto, não só sobre Edwards, mas também sobre Nellis e a Área 51 mais cedo, e depois geriu os pilotos que pilotavam os aparelhos feitos pelo homem que saíram daquela instalação subterrânea, lá no deserto alto, perto da base aérea de Edwards. Então, ele está disposto a revelar tudo o que sabe numa audiência pública sob juramento. E ele concorda plenamente comigo que essas operações, por serem consideradas ilegais, ele pode falar sobre elas com qualquer pessoa. O problema é que eu não consigo, fazer com que os membros do Comitê de Supervisão da Câmara parem de tentar forçar esses indivíduos a entrar numa CIF. E eu disse ao congressista Burchett, quando ele vinha e dizia, estamos tão indignados que não nos concederam uma CIF. Eu respondi, graças a Deus, vocês não precisam de uma CIF. A existência de uma CIF implicaria que esses projetos são legítimos e deveriam ser protegidos, e eles não são. Saia da CIF. Vá para a frente da CESPAN. Faça isso numa audiência pública sob juramento. Esqueça isso. Mas veja, a essa avaliação você só poderia chegar depois de ter realmente estudado as evidências das testemunhas inversas e a prova de que os programas são ilegais e inconstitucionais. Se são ilegais e inconstitucionais, não tem qualquer amparo perante a lei. Lei de Segurança Nacional. Esqueça isso. Você não pode quebrar a lei e depois dizer, vou usar a lei para me proteger. Não pode ter as duas coisas. E o que também é interessante sobre este clipe é primeiro de tudo, não sei se é o mesmo denunciante. Não há realmente como saber, certo? Steven Greer está em contato com essas pessoas também, mas é David Grush, certo? É difícil saber quem se dá bem nos bastidores e, eles realmente estariam trabalhando juntos com os denunciantes. Não sei, certo? Mas de qualquer forma, certo? Então, o que também é interessante neste clipe é o fato de que, primeiro, este denunciante está a dizer que ele está meio que encarregado de quem pilota estes, ARVs, estes veículos de reprodução alienígena, o que novamente implica que nós temos naves acidentadas que fizemos engenharia reversa e depois criamos as nossas próprias naves, certo? Que pilotamos por aí, certo? E algum tipo de programa espacial secreto. É possível? Eu não sei, mas gosto muito da teoria, né? Mas aí também tem todo esse grupo na comunidade OVNI que diz nós não, sim, recuperamos naves, mas não entendemos nada, não sabemos de nada. E aí tem grupos que estão meio que no meio, né? Descobrimos algumas coisas, conseguimos fazer engenharia reversa em algumas coisas, né? Por exemplo, GPS, fibra ótica, algo diferente, não é? Então, novamente, há muitas e diferentes, ideias e teorias sobre tudo isso. Mas uma parte em particular que é meio interessante, como você notou antes, você tinha Eric Burleson falando, temos que colocar essas pessoas numa ICIF, apenas tentando colocá-las numa ICIF. E então, o Dr. Steven Greer, não faça isso, não as coloque numa ICIF, certo? Então, não sei se o Steven Greer estaria a ajudar o Burleson e estas pessoas a tentar arranjar-lhes um denunciante, se eles simplesmente os vão colocar numa CIF, e ele não quer fazer isso, né? Ele sente que isso comprometeria toda a situação, não é?
E acho que não sei bem onde me posicionar sobre isso, para ser honesto com você. Razão pela qual lidar com a questão da divulgação governamental é tão confuso, certo? Mas acho isso interessante, e não é a primeira vez que o Dr. Stephen Greer diz algo que não se alinha com o que alguns desses outros defensores da divulgação governamental dizem, certo? Podem dizer o que quiserem sobre Stephen Greer, mas ele realmente segue o seu próprio caminho. Você sabe. Então é meio difícil dizer, sabe, né, o que está acontecendo aqui. Mas isso é interessante, não é? E muitas pessoas descartaram os ARVs, ou veículos de reprodução alienígena. E eu não sei, quanto mais ouço sobre isso, mais acho que pode ser plausível. Talvez seja isso que as pessoas veem. Certo? Agora, não sei. Isso implica muita coisa. Se você acredita em ARVs, então isso significa que você acredita que temos naves e que as engenheiramos reversamente, que descobrimos tecnologia avançada de, sabe, uma civilização muito mais avançada que a nossa. Mas então, a pergunta que teríamos que fazer é: quão mais avançados que nós eles são? Poderiam ser apenas 1000 anos, certo? Então talvez pudéssemos descobrir, não sei. Sabe, sempre há esse tipo de... já ouvi essa analogia antes. E se deixássemos cair uma motocicleta, tipo 5000 anos atrás no deserto, e as pessoas a encontrassem? Seriam capazes de descobrir? O que é isso? Como é que funciona? Em primeiro lugar, é feito de materiais dos quais nunca ouviram falar e que não conseguem projetar ou fabricar. E o combustível? Eles nem teriam combustíveis fósseis para fazer isso, né? Então há muitas coisas. Mas talvez consigam tirar algo de útil disso. Talvez o espelho. Nunca viram um espelho antes e pensam, podemos usar este espelho, né? Bem, me faz pensar um pouco se isso é verdade, que estaríamos em algum lugar no meio disso. Não necessariamente num programa espacial secreto voando por aí com ARVs, mas não sei. Então, é meio interessante de se pensar, certo? Bem, agora, Stephen Greer também falou sobre outros denunciantes que se apresentaram, então, não sei, sabe? Talvez ele esteja falando deste aqui. Na verdade, um dos denunciantes que você ouvirá é novo, e ele estava lá na base aérea de Nellis Norte, ao norte da Área 51, numa operação de fogo real, Boinas Verdes, que viu tudo isso chegar, tanto um enorme triângulo feito pelo homem quanto uma esfera. E assim, praticamente tudo o que parece ser de origem extraterrestre, superficialmente, foi desenvolvido por engenharia reversa e implementado por seres humanos. Mas o problema é que os membros do Congresso e a maioria das pessoas no Pentágono e na CIA não têm conhecimento disso. Certamente os políticos não o fazem. Então, isto é o que é verdadeiramente perigoso, esta névoa de guerra. Tipo, quando algo assim acontece, eles tomam a decisão precipitada de que é alienígena, sim. Certo, então ele tem um denunciante das Boinas Verdes que pode estar se apresentando, eu acho, que viu uma aeronave triangular, um ARV, certo, e uma esfera voando nela em Nellis, certo, perto da Área 51, e a outra era a base aérea de Edwards. Então, talvez não sejam a mesma pessoa, e acho que há apenas todos esses diferentes denunciantes prontos para aparecer. Então, não sei, certo? Mas os denunciantes de Stephen Greer definitivamente tendem a inclinar-se para esta é a nossa tecnologia. Agora, a segunda parte disso é de onde veio a tecnologia? Nós apenas a projetamos nós mesmos a partir da engenhosidade humana? Ou será que recebemos ajuda? Não é verdade? Sim, nós tivemos um bom apoio. Eu não sei, mas é algo bem interessante, não acham? Então, vejam, vamos passar para alguns trechos do novo podcast do AJ, chamado The Basement. Novamente, eu recomendo muito este. Este vai ser provavelmente o meu podcast favorito agora. É de verdade, gente, mal posso esperar para assistir a mais episódios. Ver o AJ sentar e conversar de forma tão descontraída com as pessoas e ter essas conversas, nossa, estou dentro, pessoal. Então, se vocês ainda não conferiram, por favor, vão lá dar uma olhada. Não que eles precisem da minha ajuda, mas este é um programa excelente. E o que eu gosto no AJ dos White Files é que ele não segue a linha. Ele pensa de forma independente, quer se encaixe na narrativa principal ou não. Dá pra perceber que não é a sua verdadeira preocupação. Bem, e ele é, sem dúvida, um pesquisador incrível e já bem estabelecido, não é? E ele claramente tem uma equipe fantástica e muito competente por trás dele também. Então, eu realmente me identifico muito com os Y-Files e com o AJ, sabe? E também com o irmão dele, o Gino, com quem eu já trabalhei bastante, certo? Muito.
tenho que ser honesto, porque me mostra que há uma audiência disposta a ouvir coisas que não são a narrativa OVNI principal, certo? Quer dizer, o AJ me disse, e é famoso por isso por e-mail, que ele não fazia parte da comunidade OVNI, sabe? Um dos nossos correspondentes. E eu sempre gostei disso. Eu também não quero fazer parte da comunidade OVNI. Eu só quero estar na comunidade verificada, certo? Na comunidade misteriosa, na comunidade onde a gente só quer descobrir o que está acontecendo e se divertir enquanto fazemos isso, certo? Isso é bem melhor. Porque sinto que uma vez que você entra numa comunidade estabelecida, você tem que manter a linha, senão você recebe ódio e provocações, e é meio incrível se você não apoia a divulgação governamental. É incrível quantas vezes me disseram: ei, como isso ajuda a divulgação, Patrick? Como isso ajuda? Calma. Não me inscrevi para isso. Não me inscrever para, entre aspas, ajudar esta estranha divulgação do governo, de oficiais de inteligência. E sabe o que eu quero dizer? Não sei qual é a agenda deles ou o que está acontecendo. Estou aqui para falar sobre alienígenas e investigar isso porque é isso que me empolga, o fenômeno, certo? Não as pessoas tentando encobrir, essencialmente, certo? Então vejam, vamos ver um clipe de AJ e Mike Barra em The Basement. Link abaixo para conferir o episódio completo. Prestem atenção no que o AJ e o Mike dizem, porque tenho que admitir, eu concordo. Então, antes de chegarmos aos seus vídeos, vamos encerrar o assunto da divulgação. Não confio em ninguém da inteligência, seja militar, naval ou da Força Aérea, pré-aprovado pelo Pentágono. Para mim, parecem porta-vozes, não denunciantes. Qual a sua opinião sobre isso? Estou 100% de acordo com você nisso. Veja todas essas pessoas que estão influenciando este comitê congressional. Tim Burchett, um cara íntegro, um cara que quer chegar à verdade. Cara inteligente. Ana Paulina Luna, acho que ela também leva isso a sério. Concordo. Mas eles não estão recebendo o conselho certo das pessoas certas. Essas pessoas fazem parte do encobrimento, não parte... Eles não vão nos levar à verdade. Eles não vão nos levar à solução. Porque todos vêm da comunidade de inteligência com a agenda dela. Observando isso, tudo começou com os vídeos da TTSA em 2017. Por que os lançaram? De repente são alienígenas, OVNIs, e todo mundo está na TV falando sobre alienígenas e OVNIs. Elizondo aparece, ele nos diz, isso é um disco voador e aquilo é um disco voador, e a propósito tem um contrato de livro e um programa de TV e tudo mais. Certo, e essa foto é falsa e me desculpo, e... Sim, eu peço desculpas por este círculo nas plantações, ou, sabe, coisa de plantação, ser um OVNI, não ser um OVNI, e o lustre atrás de mim, Sim. e sabe... Ok, então essas pessoas, Grush, odeio dizer, eles não têm nenhuma credibilidade. Christopher Mellon, lembram-se de quando o Mellon se apresentou pela TTSA à frente de uma imagem de um balão de aniversário a discutir fenômenos aéreos não identificados? Sim, concordo. Simplesmente ridículo. As pessoas me perguntam o que achei da era da divulgação, eu disse que me deixou furioso porque todo mundo que contribuiu era da IC. E foi a primeira vez que Hal Puthoff admitiu a forma como eles enterram esses ESAPs em empresas privadas contratadas para evitar pedidos FOIA. E eu venho dizendo isso há muito tempo, e sou atacado por causa disso. Aqui estão as próprias palavras dele. É assim que escondemos isso de vocês. E eu não vi ninguém se colocarem James Clapper em... Clackett, sim. Ele não devia estar na TV. Devia estar preso. Bom, isso pode estar chegando, então vamos esperar pra ver no que dá. Se for isso, mas sim, vem aí. Eu concordo e olho pra essas pessoas e fico tipo, como é que se tornaram especialistas em OVNIs? Eu, tive sorte, participei de alguns programas, estive nas notícias algumas vezes. Mas como é que o Elizondo se torna o porta-voz dos OVNIs? Qual era o seu trabalho no Pentágono? Esquecendo toda a questão do ATIP, se é que existiu, se ele alguma vez o dirigiu, qual é o trabalho dele? Ele é um simples soldado de contra-inteligência do exército. Então, o que ele sabe sobre aeroespacial e viagens espaciais? Grush era um agente de contra-inteligência. Então, isto é um limited hangout? Isto é, estão a revelar aos poucos, estão a preparar-nos, ou isto é tudo uma cortina de fumo? O que estão a fazer? Porque estão a fazer algo, e nós não estamos a aprender nada. Sabe, mais uma vez, eu concordo plenamente com isso, não é? Alguns desses denunciantes, eles simplesmente parecem porta-vozes, não é? E essa é a grande questão. As pessoas vêm a público, elas falam sobre o quão difícil foi para elas se exporem e como suas vidas estão em perigo, então se você as criticar, você pareceria um completo idiota, não é? Mas... faz parte do plano deles, certo? Bem, vou deixar isso no ar. Você se sentirá culpado se for cético comigo. Você se sentirá culpado se me questionar.
Bem, eu só tento deixar tudo isso de lado. Você vem a público e faz alegações extraordinárias. Eu vou criticar isso. Eu ainda consigo andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Ou seja, posso criticar as alegações que você faz como um, entre aspas, denunciante, mas também sentir empatia por coisas que te aconteceram ou por sentir que sua vida está ameaçada. Quer dizer, sou um ser humano. De forma alguma, quero que alguém ou a família de alguém esteja em perigo, certo? Mas o fato de eu não poder hipotetizar ou criticar, sabe, as alegações deles é um tanto quanto ridículo, não é? Podemos traçar uma linha na areia, separar as alegações da pessoa, certo? Essencialmente. Então, porque eu acredito que muitos desses denunciantes realmente acreditam no que estão fazendo. Eu não acho que eles façam parte de um grande plano, mas ao mesmo tempo, sabe, é difícil confiar no que eles estão dizendo, simplesmente porque, mais uma vez, é sempre o que lhes é dito, é o que eles têm permissão para dizer vindo do governo. Eu quero dizer, entende? Você está denunciando o governo, aí você vai pedir a eles a aprovação do que pode dizer sobre a denúncia. Diga-me se isso faz sentido. De novo, e sei que os comentários vão rasgar isto em pedaços de certa forma, mas de novo, eu ainda não consigo entender, não importa quantas vezes você tente explicar e a ginástica mental, certo? Mas outra parte desta entrevista que foi interessante, e de novo, eu gostei muito, eu nunca ouvi o Mike Barra falar tanto assim, já ouvi em vários programas e tal, mas só de ver esta longa, quase 4 horas acho que são 4 horas ou mais de conversa. Bom, eu ouvi a coisa toda. Eu raramente faço isso com um podcast inteiro, assim. Nem mesmo em velocidade rápida, só em velocidade normal. Eu absorvi. Foi ótimo, porque falei sobre tantas coisas diferentes. Mas ele é um cara bem interessante. Seria ótimo ter uma conversa com ele, pra ser sincero com você. E tipo, lançar, ei, eu penso isso e você pensa aquilo. Sabe, é legal. Quer dizer, é assim que você... Sabe, isso faz parte da graça deste assunto e deste tema, certo? Ele claramente fez muita pesquisa. Bem, porque ele apresentou este vídeo, ok, que eu meio que mencionei no início, e achei-o absolutamente fascinante, e vocês verão por que estou mostrando este vídeo, porque ele se encaixa perfeitamente nesta conversa que estamos tendo. Ele, na verdade, mostrou alguns vídeos no podcast, então novamente recomendo que vão assistir. E eles entram em mais detalhes que eu vou mostrar, mas basicamente, a bordo de um dos ônibus espaciais, eles tinham uma câmera e ela capturou este OVNI voando para a atmosfera e depois disparando para o espaço, certo? E é meio interessante, certo? Mas novamente vocês verão por que estou mostrando isso. Então ele surge de repente, segue voando bem por cima do horizonte e depois... Eu vejo. Um tiro foi Incrível. disparado e quase que imediatamente um segundo tiro ressoa. Incrível. Uma guinada brusca de 45 graus executada num piscar de olhos. Para o espaço. Então, Para o isto não é um espaço. reflexo de uma aeronave. Isto voou para o espaço. Sim. E o que foi que vimos? Seriam lançamentos. Então vejam, isso é bem interessante, não é? E novamente, eles abordam muito mais sobre o vídeo e há outras coisas no vídeo. Então eu recomendo muito que confiram o episódio completo para ver tudo isso. Mas a razão pela qual eu menciono isso, e olha, vamos dar uma olhada mais de perto nesta coisa. Quer dizer, você pode vê-lo voando, não é? Primeiro de tudo, você o vê simplesmente disparar no tempo, certo? No espaço, apenas boom. Lá... Não o espaço, mas, sabe, para a própria existência. Você o vê surgir, né? E aí, sim, você o vê se movendo e então ele simplesmente, boom, vira 45 graus, e literalmente voa para o espaço. Então, o que é aquilo, cara? Tipo, o que eu estou fiquei chocado quando vi, pra ser honesto. É provavelmente um dos melhores vídeos de OVNI que já vi. E no vídeo, Mike e AJ conversam sobre por que não estão exibindo esse tipo de vídeos nas audiências, não é? Eles estão mostrando todas essas coisas como o Hellfire e outros equipamentos que eles... E sabe, o FLIR, o Go Fast e o Gimbal. Eles não acham que nenhum daqueles são OVNIs, sabe? De jeito nenhum, né? Na verdade, eles falam que o Hellfire é só um balão de treinamento e as coisas que saem dele são transmissores. Quer dizer, eles pensaram que era um exercício, então não acreditam em nenhum
um desses vídeos e acham que algo estranho está acontecendo, certo? Claramente. E de novo, né, eu meio que concordo. E de novo, por que não estão mostrando, sabe, esses tipos de vídeos assim que parecem inexplicáveis, né? E de novo, essas outras coisas disparam, você pode ver no vídeo, né? E você ouve o iJot perguntar, tipo, o que é aquilo disparando, né? Eles entram nessa conversa toda, então vá conferir. Vá conferir o vídeo para aprender sobre isso. Mas foi por isso que eu toquei no assunto. Como McClanish chamava isso? ARV? ARV. Acho que estes são ARVs, porque o que você está falando aqui é como a NASA sabia que esses espetáculos seriam encenados. Eles estavam filmando o ST-C48. Aquilo foi um teste de filmagem. Bem, vamos testar nosso canhão de trilhos. Vamos filmá-lo contra um dos nossos ARVs. É que... não acho que os alienígenas ligaram pra NASA e disseram: ei, estaremos sobre a Austrália, em Pine Gap, querem dar uns tiros na gente? Só por diversão, testar algumas coisas. Não foi isso que aconteceu. Então, eu acredito que estas são ambas provas físicas concretas, em termos de evidência em vídeo, de um programa espacial secreto que está operando. Se essas naves estão aqui para nos ajudar, por que diabos estamos atirando com armas de verdade para nelas? testar nossas armas? Isso. Podíamos derrubar balões em vez disso, não? Pois é, mas, sabe, estamos tentando nos atualizar. Quer dizer, era disso que Star Wars se tratava, né? Você vê, eles acreditam nisso, né? O Mike acha que isto é um ARV, não é? Ele acredita que existe um programa espacial secreto e, sabe, que estamos lá fora testando esses veículos e que eles realmente voam para o espaço, não é? Então, eu não sei. Acabei de achar isso muito interessante, tá? Aquilo é um vídeo de um ARV que acabamos de ver, não é? Será que é um vídeo de tecnologia alienígena reversa ou apenas tecnologia alienígena? E para ser honesto, não sei se é real. Não sei qual das duas coisas me deixaria mais animado. O fato de que, caramba, temos nossa própria, sabe, nave espacial que construímos de uma que caiu ou que já possuíamos, certo? E então, não seria mais fácil apenas aprender a pilotar a nave que já temos? Mas acho que talvez a construiríamos de tal forma que seríamos capazes de pilotá-la, certo? Eu não sei, mas então você teria que se perguntar que tecnologia você não incluiria e qual tecnologia humana usaria para então construí-lo, certo? E como poderíamos obter os mesmos materiais? Novamente, se você deixasse uma motocicleta há 5.000 anos, como eles conseguiriam os materiais para construir outra motocicleta? Eles não conseguiriam. Então, como conseguimos construir um ARV? Eu simplesmente não acredito que isso seja possível, pessoalmente. Meu instinto simplesmente me diz isso. Seria ótimo se fosse verdade, mas eu simplesmente não consigo imaginar como isso seria possível, certo? Claramente seria feito de coisas que não sabemos como fazer, certo? Estamos criando novos materiais o tempo todo, estamos sintetizando novos compostos o tempo todo. Tipo, entende o que eu quero dizer? Então, eu não sei, é que só me parece estranho que fôssemos capazes de fazer isso e colocar um ser humano lá dentro, de novo, e depois não usar o veículo original. Certo? Se você me dissesse, não, nós recuperamos naves e estamos voando nelas, mas isso talvez fosse mais crível, por mais louco que pareça, mas tipo, estamos construindo a partir de, sabe, como estamos aprendendo com, de novo, tantas perguntas que eu tenho sobre ARVs. Mas de qualquer forma, deixem-me saber o que pensam nos comentários. Este é um conceito muito interessante. Eu quase adoraria, sabe, fazer um vídeo só sobre ARVs e apenas especular sobre eles, certo? Há muitas pessoas que fizeram investigações aprofundadas para tentar provar que são reais. Não sou muito bom nisso, mas tenho muitas perguntas sobre como um ARV poderia realmente existir. Então, não sei bem. De qualquer forma, me digam o que pensam nos comentários. Foi um vídeo divertido de fazer. Deixe-me saber o que você pensa sobre esses denunciantes, sabe? Você está animado com o que eles estão trazendo ou é apenas mais alguém que aparece para contar uma história, mais ou menos? Eles não estão realmente conectados ao programa Legacy, certo? É só coisa que eles ouviram, coisas que eles contaram, certo? Isso meio que cansa, certo? E não há confirmação de que este denunciante 1 vá a público 2 tenha uma conexão com o programa Legado OVNI. Então, o que isso realmente importa, certo? Por que não vamos direto à boca do cavalo aqui, certo? É como se esse grande jogo de telefone já estivesse cansando, ok, gente? Links aqui embaixo, a gente se vê no próximo, lembrem-se de nós. Todo dia é um presente, pessoal. Paz.
Olá a todos, realmente aprecio muito você e toda a sua comunidade. Só queria entrar em contato para descrever meu encontro de quando eu tinha uns 12 anos de idade. Isso foi lá por volta do ano de 2008. Eu e meus amigos estávamos, ou melhor, meu amigo estava saindo pra, sabe, a gente estava saindo escondido da casa do meu avô, bem tarde da noite. E a cidade ficava a umas 2 milhas de distância de onde era a casa do meu avô. Íamos para uma cidade, Rosendale, de bicicleta e tal, e ficávamos a passear e a brincar à noite, né? E era bom porque tínhamos iluminação pública. E assim, geralmente, quando não conseguíamos dormir, íamos para a cidade. E acabamos indo para a cidade, e aí nos divertimos bastante. 2 horas depois, voltamos de moto pela ponte, viramos à esquerda na estrada de terra. Enquanto descíamos essa estrada de cascalho, vimos uma luz muito brilhante, uma luz enorme do outro lado do rio, por causa de como a linha de árvores e depois a estrada se posicionam. Era como uma linha de árvores que tinha provavelmente uns 2 ou 3 campos de futebol de largura, uma faixa de terra entre o rio e a estrada de cascalho perto da ponte. E enquanto estávamos andando de bicicleta, aquela luz estava apenas descendo pela lateral de o rio, ao longo do topo da mata, e era tão brilhante, era como um branco azulado esverdeado, e eu diria que era este orbe, porque quando iluminava a linha das árvores, nós ficamos meio assustados e dissemos, uau, olha aquilo, e continuamos a caminhar. E nós continuamos a caminhar enquanto essa coisa ainda parece vir em nossa direção, mas exatamente ao chegar na linha das árvores, ela se move em nossa direção e nós dois nos entreolhamos tentando entender o que aquilo poderia ser. E a luz, quando chegamos à curva, a luz ainda estava lá, perto do rio. E depois disso eu me lembro de ter conversado sobre o assunto, mas nós nunca nos recordamos da parte de não termos voltado para a casa do meu avô, e nos marcou. Aquilo parecia apenas preto. Meu amigo, eu até diria o nome dele, mas não sei se ele se sente à vontade com isso ainda. E tinha exatamente a mesma descrição que eu tinha, então não estávamos sonhando, e nos deixou realmente apavorados naquela noite. E nós contamos isso a outras pessoas,